Bom dia, meus amigos. Continuamos com mais uma aula de geometria espacial. Infelizmente, nossa última gravação, mas falando de um tópico importante que naturalmente são os volumes dos objetos, dos sólidos principais. Não? Esta aula, ela está gravada também, e a gravação que nós vamos mostrar comigo mesmo neste auditório foi feita em julho deste ano. É uma aula em que, como eu disse para vocês, eu estarei dando aula para um auditório, por isso não estarei olhando para a câmera diretamente. Então vocês vão reparar que o público ele intervém, faz pergunta, fala, etc. Quer dizer, é uma aula diferente e é uma aula muito relaxada. As nossas gravações, nossas aulas foram muito sisudas, em parte por culpa minha, talvez, porque é difícil dar aula para uma sala vazia, olhando, né, para uma câmera. Enfim, acho que ficou razoável, mas podia ter ficado melhor. Nessa aula que vocês vão ver agora, não só é uma aula relaxada, como beira a uma aula muito bagunçada. Para motivar, eu faço diversas experiências, enfim. Eu acho que vocês vão gostar. Então, vejam o início da aula sobre volumes e no final eu volto, porque na gravação eu não consegui chegar até onde eu gostaria de ter ido. Não consegui chegar a falar no volume da esfera. Então, no final da aula, eu volto e agora faço esse fechamento, ok? Então, assistam a gravação que eu fiz em julho e, em seguida, voltamos. Bom dia a todos. Começamos a nossa terça-feira com uma aula sobre volumes e, em seguida, uma de matemática financeira. Bem, essa aula costuma ser um pouco bagunçada, vocês, então, não estranhem muito. Desde que meus filhos eram pequenos, que a gente brincava com esses bloquinhos aqui, e aí meus filhos cresceram, mas eles continuaram aqui, meus amigos, porque eu uso sempre, toda vez que eu começo a explicar alguma coisa relativa a volume. Volume é a medida do espaço, assim como área é a medida de superfície. Para medir uma área, né, nós convencionamos usar como uma unidade conveniente o quadrado. Quadrado de lado 1. Então, unidades de área são figuras do tipo centímetro quadrado, metro quadrado. E as unidades convenientes para medir volumes são os cubos unitários. Então, se um cubo tem 1 centímetro de lado, né? Então isso aqui chama-se, na verdade tem mais, mas imagina que fosse 1 centímetro, isso aqui é o centímetro cúbico. Um cubo que tenha 10 centímetros de lado, esse tamanho aqui entre os meus 2 dedos, né? 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros é o decímetro cúbico, né, que foi apelidado de litro, e assim por diante. Então, de qualquer forma, toda vez que pensamos em fazer uma medida,
estabelecemos inicialmente a unidade. Então, está aqui, ó, um cubinho de lado 1, é uma unidade de volume. Então, a ideia para medir o volume de qualquer coisa é comparar o espaço ocupado, né, pelo nosso objeto com aquele ali. Podemos pensar em quantas vezes aquela unidade cabe dentro do objeto que queremos medir. O caso mais simples é o do paralelepípedo retângulo. Paralelepípedo retângulo também é chamado de bloco retangular. É uma caixa, um tijolo. Muito bem. Como eu calculo o volume de um objeto desse tipo? Um bloco retangular, ele é definido por 3 medidas, A, B e C, que nós podemos chamar de comprimento, largura, altura. Naturalmente que essas medidas são intercambiáveis. Qualquer uma delas pode ser chamada de comprimento, outra de largura, outra de altura, porque o bloco pode ser colocado em qualquer posição que eu queira, não? Bem, quando A, B e C são números inteiros, é fácil perceber que o volume desse objeto é o produto das 3 dimensões. Imaginem que A, B e C sejam números inteiros, 5, 4 e 3, por exemplo. Vamos pensar nesse exemplo aqui, se mede 5, 4, 3. Imagine que eu pegue, então, este cubinho e comece a colocá-los aqui dentro, não é? Ele cabe 5 vezes no comprimento, 4 vezes na largura, portanto, o chão da caixa ficará coberto com 20 cubinhos desse tipo. E como são 3 andares, né? A altura é 3, então eu tenho 20, mais 20, mais 20, 20 vezes 3, e o volume é precisamente o produto dessas 3 medidas. Então, é bem fácil perceber como se calcula o volume de um bloco retangular quando as suas 3 medidas são números inteiros. Mas se não forem, como é que calcula o volume? Aí você diz, multiplica também. Sim, mas se o comprimento for 8,7, o B for raiz de 3 e o C for raiz cúbica de 2. Ainda assim multiplica? A resposta é sim, multiplica. Por que multiplica? Aí eu não posso mais, quando as medidas são inconvenientes, não posso mais essa ideia de colocar os cubinhos lá dentro, né? Começa a ficar difícil. Como é que nós podemos resolver esse caso? Percebendo o seguinte, que o paralelepípedo, o bloco retangular, o volume dele, é proporcional a cada uma das suas dimensões. O que quer dizer isso? Se eu mantenho, por exemplo, o B e o C fixos, se eu dobro o valor de A, o volume evidentemente duplica. Isso é equivalente a...
Se eu tenho um bloco retangular, você consegue focalizar aqui na mesa? Isso. Se eu tenho um bloco retangular, né? Dobrando o comprimento, evidentemente o volume duplicou. Triplicando o comprimento, o volume triplicou. O teorema fundamental da proporcionalidade, então, diz que o volume é proporcional ao comprimento. Também é proporcional à largura, porque se eu dobro a largura, o volume duplica, se eu triplico a largura, o volume triplica e assim por diante. E também é proporcional à altura. Duplicando a altura, o volume duplica, né? Triplicando, o volume triplica e assim por diante. Isso quer dizer, então, que o bloco retangular tem a seguinte propriedade. Se dois blocos têm mesma base, digamos, base pode ser qualquer uma das faces, né? Então, a razão entre os volumes é a razão entre suas alturas. Esse fato que eu estou aqui citando decorre de um importantíssimo teorema chamado Teorema Fundamental da Proporcionalidade. Então, se dois blocos têm mesma base, né, e alturas diferentes, a razão entre os volumes é exatamente a razão entre as suas alturas. Então, vou fazer uma pequena tabela para explicar o que eu quero dizer aqui. Eu vou imaginar um bloco retangular cujas medidas são A, B e C. Seja V o seu volume. E eu quero um argumento, né, para me convencer que esse volume é precisamente o produto dessas três dimensões, dessas três medidas. E o que eu sei é que o bloco retangular que tem medidas 1, 1 e 1 tem volume por convenção também igual a 1. É a minha definição de unidade de volume. Nas duas linhas do meio, eu vou criar o seguinte, os outros dois blocos assim. Vou imaginar um bloco de medidas A, B e 1. Chamar o seu volume de V1. E um outro bloco de medidas A, 1 e 1, cujo volume eu vou chamar V2. Tá? Então, eu tenho esse primeiro bloco, é esse aqui. Os outros dois eu criei na minha imaginação. E o último é esse aqui. É a minha unidade de volume. Tá? Bom. Observe qual é a razão V sobre V1. Esses dois blocos, eles têm, digamos que eu chame de base essa face que tem medidas A e B. Ó. Então, eles têm a mesma face que eu estou chamando de base. Se eles têm duas medidas iguais, a razão dos volumes é a razão entre as suas alturas, as suas medidas desiguais. Então, a razão é C sobre 1. Agora, eu vou mudar de posição e vou calcular a razão V1 sobre V2.
que acontece com esses dois aqui do meio? Eles têm essa mesma medida A e também tem lá a mesma medida 1. Então, vou chamar essa face de base, acho que tem medidas A e 1, tá? E assim, por essa propriedade, a razão entre os volumes e a razão entre as medidas desiguais, que eu estou chamando de alturas. V sobre 1. Finalmente, eu vou calcular a razão entre V2 e 1. Esses dois últimos blocos já têm essas duas medidas iguais, quer dizer, já tem uma facezinha quadrada. Se elas já têm a mesma face, que eu estou chamando agora de base, que eu mudei de posição, a razão entre os volumes e a razão entre suas alturas. O que a intuição recomenda que eu faça com essas três igualdades? O que você faria? Multiplica tudo, né? Se eu multiplicar, porque eu, claro, coloquei cada um uma vez no numerador, outra vez no denominador, V sobre V1 vezes V1 sobre V2 vezes V2 sobre 1 é igual a C sobre 1. Aqui eu estou escrevendo 1 só para ficar bem visível. Eu estou calculando essas razões. Pronto. Os dois blocos, né, que eu acrescentei aqui desaparecem e o volume é realmente o produto das três medidas. Numa aula anterior que eu dei, creio há 2 anos atrás, a respeito disso mesmo, acho que foi no ano de 2010, e existe a gravação, eu fiz de outra maneira. Então, quer dizer, é até bom, né, comparar essas formas de você resolver esse problema de por que multiplica. Fica então resolvido o problema de calcular o volume de uma caixa. Mas isso é muito pouco, não é? Que a maioria das coisas que a gente precisa calcular o volume não tem ângulos retos assim tão convenientes. Então é preciso ter uma maneira de dizer o que é volume de uma forma mais geral. Primeiro, vou dizer o que é um poliedro retangular. Poliedro retangular é qualquer poliedro que você obtém justapondo qualquer quantidade de blocos retangulares. Então, isso daqui é um poliedro retangular. Gruda mais um aqui, pronto. Então, a justaposição de um número finito de blocos retangulares, finito, mas pode ser tão grande quanto você imagina, não? Chama-se poliedro retangular. É fácil calcular o volume de poliedros retangulares? Claro que sim, porque eu já sei calcular o volume de um bloco, então eu sei calcular o volume de qualquer quantidade de blocos. Então, para esse tipo de objeto, eu já sei calcular o volume. E aí, finalmente, eu digo o seguinte: o volume de um sólido S
é o número real cujas aproximações por falta são os volumes dos poliedros retangulares contidos em S. Vamos com calma tentar entender essa frase. Primeiro aí existe essa palavra aproximações por falta. O que isso quer dizer? Digamos que eu pergunto para você, que número é esse? Raiz de 7. Raiz quadrada de 7. Aí você vai dizer, é um número real cujo quadrado é 7. Perfeitamente. Agora, me dê um valor aproximado desse número real, raiz de 7. Veja bem, tudo que a gente pode ter sobre raiz de 7 são valores aproximados, cada vez mais. Né? Então, dois vírgula 6 é um valor aproximado de raiz de 7, porque 2,6 ao quadrado dá 6,76. Isso aqui é uma aproximação por falta. Né? Você vê que está um pouco longe ainda, mas é uma primeira aproximação. R$ 2,64 é uma aproximação melhor. R$ 2,64 ao quadrado já me mostra um valor bem mais próximo de 7. E assim por diante. 2,645 vai me fornecer uma aproximação melhor ainda. Então, tudo que eu consigo saber de raiz de 7 são as suas aproximações. Podem ser por falta ou por excesso, mas por falta eu gosto mais, né? E chegando pertinho dele por valores menores que ele. Então, da mesma maneira, o volume de um objeto é um número real em que tudo que eu posso saber dele são aproximações por falta. E essas aproximações são dadas pelos poliedros retangulares contidos nele. Digamos que eu queira calcular o volume desta tigela. Essa tigela me acompanha também há muitos anos. Entre uma aula e outra, ela faz um soufflé de queijo delicioso. Então, aqui você vê um poliedro retangular. E esse poliedro retangular, ele está contido na minha tigela. Então, eu digo que o volume da tigela é um número real, cujas aproximações por falta são os volumes desses poliedros retangulares. Então, eu somo todos os volumes desses bloquinhos, obtenho um número que ainda é menor do que o volume da tigela. Mas eu posso melhorar. Eu pego mais um bloquinho, é como se eu tivesse colocado mais uma casa decimal ali. Coloquei, pronto. Eu já tenho uma aproximação melhor. E eu posso prosseguir isso quanto eu quiser.
Onde tiver um espaço, ainda cabe um bloquinho menor. E assim eu vou refinando as minhas aproximações. Vou chegando cada vez mais próximo desse número real chamado volume da tigela. Tá? Então essa é a definição que a gente deve ter na cabeça para entender o que é volume de qualquer coisa. Muito bem. Agora, eu vou falar o que acontece quando eu tenho dois objetos semelhantes. Dois cubos são semelhantes, duas esferas são semelhantes, mas vocês podem imaginar objetos semelhantes de todo tipo. A propriedade que é importantíssima é a seguinte: a razão entre os volumes de dois sólidos semelhantes é o cubo da razão de semelhança. E vocês vão ver que isso é facílimo de entender a partir desta definição. Porque basta que eu entenda o que acontece com dois blocos semelhantes para entender que vale em qualquer situação. Então vamos fazer dois bloquinhos semelhantes. Quando é que dois blocos são semelhantes, hein? Esse daqui tem medidas A, B e C. O outro tem medidas A', B', C'. Este tem um volume V. Este tem um volume V'. Quando é que eu digo que dois blocos são semelhantes? Caramba, se eu pegar dois blocos quaisquer, por exemplo, este bloco e este aqui, parecem semelhantes? Não. Dois blocos são semelhantes quando as suas medidas estão na mesma razão. Então, quando a razão A sobre A' for a mesma razão B sobre B', for a mesma razão C sobre C'. Essa razão comum é o que a gente chama razão de semelhança. Bom, se isso ocorre, é consequência imediata que, por exemplo, a diagonal de um dividida pela diagonal do outro também esteja na mesma razão. Aliás, isso é um exercício bom de fazer. E agora, se eu quero calcular a razão entre os volumes, eu tenho o volume do primeiro dividido pelo volume do segundo, que eu olho dessa forma. Cada uma dessas frações é a razão de semelhança.
que é A ao cubo. Então, se ocorre para dois blocos semelhantes, ocorre para dois sólidos semelhantes quaisquer. A razão de semelhança tanto faz você fazer do primeiro para o segundo ou do segundo para o primeiro. Tá? Questão de opção. Então, A' sobre A, B' sobre B, C' sobre C também se chama razão de semelhança. Toda vez que dois objetos são semelhantes na razão K, eles também são semelhantes na razão 1 sobre K. Esse resultado é muito importante. Vocês quando entram no supermercado, podem ver preciosidades como essa, não é? Aqui você vê dois objetos perfeitamente semelhantes. Aliás, a semelhança é intencional do fabricante, porque ele está associando a forma da embalagem com o produto. Então, mesmo que de longe você não veja bem o rótulo, não é? Pela forma você já associa as coisas. Não é? Olha aí. Pois é. Agora vamos ver. Esses objetos, eles são semelhantes a menos da tampa, porque a tampa é padrão. Aqui não. Aqui até as tampas são perfeitamente semelhantes. Então, se você tirar a tampa, essas duas embalagens são semelhantes. Agora, qual é a razão? Quanto um cabe a mais do que o outro, né? Eu sei porque eu vejo aqui o conteúdo, mas vocês não estão vendo. Vou fazer uma experiência e vou ver o que acontece aqui. Sem a tampa, né? Só a embalagem. Então, essa altura aqui, – 17,6 centímetros. Esse aqui, 14. Muito bem. Então, quer dizer que a razão de semelhança, K, que é a razão. Aqui eu estou fazendo maior pelo menor, né? 17,6 dividido por 14 dá mais ou menos 1,257. Tem mais coisas. E se eu quiser então ver a razão dos volumes, o maior pelo menor, eu elevo esse número ao cubo. Vamos elevar isso daqui ao cubo. Não deu certo. Espera aí, de novo. 1,2, 17,6 dividido por 14 elevado ao cubo. Beleza, 1,987. Isso aqui está sugerindo o quê, hein? 2, né? Então, esse resultado sugere que o volume do maior seja o dobro do volume do menor. De fato. Aqui o rótulo diz 200 ml e esse aqui 400 ml. Não acabou. Olha que preciosidade aqui.
eu achei ontem essas duas tigelas, né, perfeitamente semelhantes. Na sua intuição, quantas vezes, em termos de volume, de capacidade, quantas vezes essa é maior do que a pequena? 3 vezes? Mais? 4, 5, 6? Bom, primeiro vamos ver o que a matemática diz. Eu vou pegar um diâmetro grande aqui. (15,2). Então, aqui são os exemplos das tigelas. Se você tem uma calculadora, faça essa conta aqui. 15,2, 9,6. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular a razão de semelhança, vai dar não sei quanto, e aí você calcula a razão dos volumes, que é o cubo disso. Três vírgula aqui já deu 396, né? 397. Ah, isso sugere 4. Será que está certo mesmo? Claro. Eu não disse que essa aqui é uma aula bem esculhambada? Vamos ver se a matemática está certa? Isso aqui é suco de uva, só porque a água fica meio invisível. Sem derramar, hein? Já foi uma. Duas. Está quase chegando. Ai. Não derrama. 3. Falta 1 centímetro. A matemática está certa. Oh, meu Deus do céu. Bem. Vamos em frente, vamos em frente. Bom, recapitulando, o que eu aprendi até agora? Aprendi a calcular volume de bloco retangular, né? Aprendi poliedros retangulares, definição geral de volume, sólidos semelhantes. Para avançar mais, é preciso agora de um outro ingrediente, que é o chamado princípio. Isso. Princípio de Cavalieri. Bom, esse indivíduo, uma figuraça, que eu vou mostrar já já para você, ele veio um pouquinho antes de Newton, portanto, um pouco antes da invenção do cálculo. E ele já tinha sacado uma
que ele chamou de teoria dos indivisíveis. Não sei bem o que ele queria dizer com isso, mas era considerar coisas muito pequenas, né? Somar muitas parcelas, cada uma delas muito pequenas. Então, um princípio que é, nos cursos mais avançados, é um teorema, mas aqui é um axioma. Vamos imaginar um sólido, qualquer que ele seja, e um outro ao lado dele, de forma diferente. Eles estão entre dois planos paralelos, de altura h, e Cavalieri, ele teve a brilhante ideia de imaginar os sólidos fatiados em fatias muito finas, vou botar H vai ser o nome do meu plano horizontal, tá? Vou botar H minúsculo. Imagine, então, que qualquer que seja a altura de um plano horizontal, a altura x de um plano horizontal, que corte os dois objetos, aqui produziu uma seção de área A1 e lá no outro uma seção de área A2. Cavalieri intuiu o seguinte: se para todo x aqui entre 0 e h, tá? Para qualquer altura, se as duas seções tiverem mesma área, então esses dois objetos têm mesmo volume. Vou chamar V1 o volume desse, V2 o volume desse. Então, você pega dois sólidos, né? Corta eles, fatia, bota lá na máquina que tem na padaria de fatiar o presunto, aquilo mesmo, né? Então você tem dois objetos fatiados na mesma quantidade de fatias, quantidade enorme de fatias, todas muito finas. E aí, se você olhar para cada fatia em cada altura, a forma não precisa ser a mesma, mas a área de uma é igual à área da outra. Então ele teve essa sacada brilhante, né? Que então os volumes devem ser iguais. Os volumes são iguais. Ô John, vamos projetar uma coisinha aqui. Enquanto ele se prepara, eu quero mostrar para vocês o seguinte: um outro material concreto que me acompanha sempre é o baralho, lógico, nas horas vagas, mas aqui ele mostra muito bem um objeto que é um bloco retangular, né? Fatiado, como o Cavalieri gosta.
Então, eu sei calcular o volume desse bloco retangular, mas com a minha régua eu posso modificar, fazendo uma fatia deslizar ligeiramente uma sobre a outra. Eu obtive agora um paralelepípedo oblíquo, né? Mas que, obviamente, tem o mesmo volume anterior, porque as cartas são as mesmas. Então, eu posso, dessa maneira, modificar livremente a forma do meu objeto, alterando só a posição relativa entre duas fatias, né? Entre as fatias, e o volume se preserva. Então, isso mostra, por exemplo, que se eu tenho dois prismas, um prisma reto, um prisma oblíquo, eles têm o mesmo volume. Eu não preciso de conta nenhuma para isso. É só imaginar que os sólidos são fatiados e pronto. O prisma reto e o prisma oblíquo têm o mesmo volume. Essa ideia, então, me leva às seguintes propriedades. Dois prismas de mesma base e mesma altura tem mesmo volume. Vou escrever no lugar de tem mesmo volume, são equivalentes. Quer dizer, a mesma coisa, eu introduzo uma palavra nova. Então, quando a gente está falando de área, duas figuras equivalentes são as que têm mesma área. Se eu estou falando de figuras espaciais, tá? Dois objetos, a gente fala que são equivalentes quando eles têm mesmo volume. Dois prismas de mesma base, mesma altura, têm mesmo volume. Eu poderia pensar a mesma coisa olhando para uma pirâmide, né? Imagine uma pirâmide, fatia todinha ela, né? E aí você pode modificar a forma, não altera a altura, evidentemente, que a altura é sempre a soma das espessuras de todas as cartas, não é? Não altera o volume e a base também permanece igual. Então, posso enunciar duas pirâmides de mesma base e mesma altura. São equivalentes. Bem, primeiro vocês vão ver essa figura chamada Cavaliere, como era essa figura aí, a figuraça. Ele era padre. Era padre. Bonaventura se chamava ele. Mas sacou essa história de cortar as figuras, né? De fatiar as figuras. Um desenho antigo também é esse, ó. Aqui você vê cone, não é? Quer dizer, também tudo cortadinho, mudando a posição relativa, né, das fatias, em que você então pode mudar a forma, não alterando nem a base, nem a altura, nem o volume.
Então, essas propriedades que eu anunciei para prisma e pirâmide, obviamente também para cilindro e cone são as mesmas. Você pode movimentar e mantém a base, mantém a altura e mantém o volume. Bom, muito bem, estamos avançando. Agora, como é que eu calculo o volume de um prisma, que não seja o bloco? O bloco eu já sei fazer. O prisma é um objeto bem fácil. Aqui você vê um prisma triangular. Podia ser qualquer prisma. O que é que caracteriza um prisma? O prisma tem duas faces paralelas e iguais, que são chamadas de bases, e arestas ligando os vértices respectivos das duas bases, são chamadas então de arestas laterais. Bom, como é que eu calculo o volume disso? Tenho uma ideia, mas para a coisa ficar bem feita, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui ao lado um bloco retangular que eu vou fabricar da seguinte forma. Eu tenho o meu prisma, digamos que esse prisma tenha na base um polígono de área A. Aí eu fiz, apoiado no mesmo plano horizontal, um bloco retangular que tenha na base um retângulo também de área A. Isso é possível sempre fazer, né? Dado um polígono qualquer que ele seja, ele tem uma área. Há uma infinidade de maneiras de você construir um retângulo que tem essa mesma área. Então, meu bloco retangular também tem área A. H é a distância entre os planos das bases dos dois prismas, é a altura comum entre o prisma e o bloco retangular. O volume do bloco retangular eu sei calcular. Porque como ele é o produto das três medidas, quando a gente calcula, né, o produto de duas delas, na verdade, calculando é a área da base. Então, se o produto das três medidas do bloco retangular, eu posso sempre pensar nessa expressão, área da base vezes altura. Né? Pego duas delas quaisquer, chamo aquilo de base, a terceira chamo de altura. O que acontece se eu cortar essas duas figuras por um plano numa altura qualquer? Eu vou obter
no prisma, uma seção de área A1. E no bloco retangular, uma seção de área A2. Ora, pela própria construção do prisma, qualquer que seja a seção que eu faça, que seja paralela à base, eu obtenho uma figura que é congruente com a base, qualquer altura. Portanto, A1 é igual a A. Não só tem mesma área, como é congruente mesmo. E o mesmo ocorre com o bloco retangular. Qualquer seção, né, paralela à sua base é um retângulo que é congruente com a base. Então, tem mesma área. Portanto, se aconteceu esse fato, né, o volume do prisma e o volume do bloco retangular, mesmo tendo bases de gêneros diferentes, é o mesmo. Então, o volume é área da base vezes a altura. Vou escrever aqui em cima. Daí decorre que para cilindros, mesmo que não tenham base circular, o volume é o mesmo, né? Todos os sólidos que têm duas bases paralelas e iguais, que permitem, então, que essa seção percorra todo o seu espaço e seja sempre congruente à base, esse é o ingrediente fundamental para a gente concluir o volume, área da base vezes a altura. E o que falta? Falta agora o volume da pirâmide. O volume da pirâmide, que claro que todos sabem, é a terça parte do produto da área da base pela altura. Pois é, esse 1/3 aí é um inconveniente. Então agora a gente vai explicar esse 1/3. Bem, o que eu vou fazer? Vai ser uma pequena mágica também, mas não vai mais ter esses materiais aqui. Eu vou fazer lá na projeção. Eu vou pegar um prisma triangular, um prisma como esse aqui, e vou cortar em 3 pedaços, em 3 pirâmides, e nós aqui juntos vamos chegar à conclusão que os 3 pedaços têm mesmo volume. Aí, se os 3 pedaços tiverem mesmo volume, cada pedaço é a terça parte do inteiro. Bom, então, com toda a calma, como é que a gente apaga um pouquinho para dar mais visibilidade aqui no meu... foi distribuído, não sei, uma figura que tem uns prismas aí. A figura saiu horrível, mas é melhor que nada. Muito bem. Então, eu preciso menos luz para dar mais contraste lá.
Tem uma luz lá diretamente. Isso, melhorou um pouco. Bem, estão todos me ouvindo? Estão, né? A minha figura básica é esse prisma, que é o que estava desenhado lá no quadro. É o prisma triangular. Aqui embaixo eu tenho cópias dele. Esse prisma, essa pirâmide azul é esse pedaço. Depois eu tenho essa pirâmide vermelha e a pirâmide verde. São tetraedros, né? Bom, primeiro eu queria que vocês olhassem calmamente para perceber que as três pirâmides, elas preenchem o prisma inteiro. Como é que você pode visualizar isso? Prenda a sua atenção aqui no tetraedro vermelho. Você pode ver que esse azul da esquerda, ele vem aqui na frente, tá vendo? Ó? Preenche esse espaço aqui, ó. E o verde, ele vai ocupar esses aqui atrás, ó, tá vendo? Ó? Então você tem o vermelho, o verde preencheu o espaço atrás e o azul vem preencher esse espaço da frente. E os três juntos formam aquele prisma que está lá dentro. Tudo bem? Ótimo. Voltamos. Vou botar ele aqui para não confundir. Próximo passo é justificar por que as três pirâmides coloridas têm mesmo volume. A pirâmide azul e a pirâmide verde têm mesmo volume por uma razão bem simples. Qual é, hein? Isso, vamos ver, vou colorir aqui. Pronto. A azul e a verde somente. A base da pirâmide azul é esse triângulo que é a base inferior do prisma. A base da pirâmide verde é o triângulo que é a face superior do prisma. São iguais, então mesma base. E mesma altura também. Por quê? Porque a altura da pirâmide azul, né, é a distância deste vértice, que está na face superior do prisma, até o plano da base. E a altura da outra pirâmide verde é a distância deste vértice até o plano da face superior. Ora, o prisma tem bases que estão em planos paralelos. Né? Então, a distância de um ponto da face superior à face inferior é a mesma distância de um ponto da face inferior até a face superior. Bom, então, isso aí eu não vou escrever, tá? Vocês vão depois escrevendo e façam um resumo bonito. Azul e verde eu já sei que tem mesmo volume. Agora eu vou precisar da vermelho e verde, justificar por que tem mesmo volume. Vermelho e verde tem mesmo volume pelo seguinte, eu vou mudar o meu conceito de base, tá? A base agora do verde não vai mais ser esse triângulo, não. Eu vou fazer o seguinte. A base da pirâmide vermelha é essa que está pintada. E a base da pirâmide verde é a que está pintada também. Será que essas bases são iguais? Vamos olhar lá para cima? Vamos olhar para este paralelogramo que eu estou procurando mostrar aqui para vocês. Esse paralelogramo que está lá no fundo do prisma, a parede de trás. O que acontece com essa figura vermelha? É uma metade do paralelogramo, tá vendo? Essa figura vermelha é a metade do paralelogramo que está lá atrás. E essa figura verde é a outra metade, ó.
Tá? O triângulo que está todo preenchido com verde é a metade do paralelogramo que está lá no fundo, e a vermelha também é. Ora, e quem é a altura relativa à base? Na pirâmide vermelha, a altura é a distância desse ponto ao plano que está pintado. Mas é a mesma. Vou botar as duas juntas aqui, ó. Então, agora você vê que as bases são iguais e as alturas são iguais, porque é a distância, na verdade, do mesmo ponto ao mesmo plano. Então, vermelho e verde também têm mesmo volume. Então, esses três pedaços, não é, que preenchem o prisma, os três têm mesmo volume. Essa não é uma parte fácil de explicar, não é? Mas é um pouco difícil realmente. Mas das maneiras disponíveis de explicar esse 1/3, essa é a menos traumática. Depende bastante de nós ficarmos olhando para essas figuras durante algum tempo. Né? Olhando durante algum tempo essas figuras, nós vamos nos acostumando com elas e observando, né, por que elas têm realmente o mesmo volume. Observe que o que eu demonstrei aqui foi que a pirâmide de base triangular, portanto tetraedro, tem volume igual a 1/3 do prisma de mesma base, mesma altura, né? 1/3 do prisma triangular. Mas será que vale para qualquer outro tipo de pirâmide? E agora a resposta é um gritante sim. Se você já sabe que o resultado vale para pirâmide triangular, pô, esse quadro, John, esse quadro está desnivelado, hein? Fica parecendo que a minha reta está torta. Não está não, é o quadro, tá? Se você tiver uma pirâmide qualquer, você divida a base em triângulos. Ó. Então, se você pode dividir a base em triângulos, né, de áreas S1, S2, S3, sendo a altura a mesma, então o volume da pirâmide é simplesmente a soma, né? Vai ser 1/3 S1H mais 1/3 S2H mais 1/3 S3H, mais se tiver, né? No caso só tem, minha pirâmide é pentagonal, então só tive 3 triângulos, o que é e aí aqui a soma das áreas dos triângulos vai dar a área do polígono que está na base, então 1/3 de SH. Então, vale para qualquer pirâmide e, já estendendo, porque o nosso tempo está a terminar, como dizem os portugueses, vale para também qualquer tipo de cone. Cone reto, oblíquo, enfim, lembrando que o fato de um cone, né, ser reto, ser oblíquo, como naquela figura anterior, não tem a menor importância. Né? Cavalieri já nos ensinou que fatiando os objetos, eu posso mudar a sua forma, né, sem mudar o seu volume. Então, de tarde, você terá, inclusive, um dos
uns exercícios que vai falar de cone, mas o volume já é conhecido, 1/3 da área da base pela altura, ok? Fico por aqui, então, agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Daqui a pouco voltamos. Olá, espero que tenham gostado da aula de volumes, né? Aula bem bagunçada, mas o que eu fiz na ocasião foi utilizar o princípio de Cavalieri para explicar o volume do prisma, para explicar o volume da pirâmide. Citei que do prisma se passa imediatamente ao cilindro, que da pirâmide passamos imediatamente ao cone e parei por aí. Então, gostaria muito de dar um fechamento, né, nessa questão e vou falar agora desta figura, que é o tronco de cone, em seguida a esfera. Então, o que eu desejo? Quero que vocês imaginem, então, um cone de altura desconhecida e que foi cortado por um plano paralelo à base, a uma distância h da base. Jogando fora o cone menor, a parte do cone original compreendida entre os dois planos paralelos se chama tronco de cone. Os raios das bases são R grande e R pequeno, e H, que é a distância entre os dois planos paralelos, é a altura do tronco de cone. Vamos ver como se obtém o volume desse objeto, porque ele é muito útil, está muito presente no nosso dia a dia. Então, um copo, uma lata, diversas embalagens, né, tem a forma de um tronco de cone. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos imaginar que este tronco tenha tido origem em um cone de altura x, do qual foi retirado um cone menor de altura y. Olha só, ficam formados naturalmente, então, dois triângulos retângulos semelhantes. Eu posso escrever, não é, que R grande está para x, assim como R pequeno está para y. Não é? R grande para a altura total x, R pequeno para a altura do cone menor y. Exato? Propriedade das proporções me permite subtrair numeradores e denominadores. Diferença dos numeradores é a diferença dos raios, diferença dos denominadores, x menos y é h. Daqui eu escrevo que R menos RY é igual a RH. E paro. Essa é uma relação que eu vou precisar depois, logo mais. Pois bem, o volume do tronco de cone, V, é a diferença entre o volume do cone grande e o volume do cone pequeno. O volume do cone é 1/3, área da base,
altura, ou seja, para o cone grande é 1/3 πr grande ao quadrado x, né, que é a altura do cone inteiro, menos 1/3 πr pequeno ao quadrado y. Perfeito? O que eu vou fazer? No lugar de x, eu vou colocar h mais y. Colocar naturalmente π sobre 3 em evidência, que vai multiplicar R2 no lugar de x, h mais y, menos R pequeno ao quadrado y. Veja só que y não me interessa. Y é a altura do cone que foi retirado, mas eu tenho já quase pronta, não é? Uma substituição para ele. Vamos observar que eu tenho um termo igual a R grande ao quadrado H mais R grande ao quadrado Y menos R pequeno ao quadrado Y. Eu vou colocar Y em evidência, ficando então assim, π sobre 3, colchete, R grande ao quadrado H mais R grande ao quadrado menos R pequeno ao quadrado Y. Vamos ainda reparar a diferença de quadrados? Ficamos com π sobre 3, R2H, mais R mais R, que multiplica R menos R, Y. Fatorei. E veja que sorte. Este termo já está preparado ali em cima. R menos RY é Rzinho H. π sobre 3. R2H mais R mais R vezes RH. Repetindo, este termo R menos RY, lá em cima eu já sabia que era igual a Rzinho H, coloquei lá. H em evidência e o volume está pronto aqui embaixo. π sobre 3, que multiplica R grande ao quadrado mais R grande ao quadrado mais o produto R. Esta, então, é a fórmula que calcula o volume do tronco de cone em função dos raios das duas bases e da altura do tronco. É claro que essa fórmula, ela inclui a fórmula do volume do cone. Se você levanta a base menor até que ela desapareça no vértice superior, o Rzinho é 0, né? E, claro, escrevi aqui errado, vamos consertar. Faltou H, π. H, que foi em evidência, sobre 3, R ao quadrado mais Rzinho ao quadrado, mais Rzão. Rzinho, agora certo, né? Então, se Rzinho for 0, πr2H sobre 3 é o volume do cone inteiro. Bom,
Logo a seguir, nós vemos aqui já pronta a esfera. Uma esfera de raio R, e vamos descrever esta figura que está aqui ao lado. Esta figura que está aqui é um cilindro de raio R, portanto o mesmo da esfera, e altura 2R. Portanto, o plano da base do cilindro é tangente à esfera aqui no Polo Sul. O plano da base superior do cilindro é tangente à esfera no Polo Norte. Dentro desse cilindro, eu construí dois cones com bases iguais às bases do cilindro e vértice bem no centro do cilindro. E vamos imaginar que esses dois cones estejam vazios. Então, essa parte é vazia, essa parte é vazia também. Os cones são vazios. Então, procurem olhar este sólido como sendo formado por todos os pontos que são interiores ao cilindro, porém são exteriores aos cones. É exatamente uma ampulheta. Um cone vazio em cima, um cone vazio embaixo, e o sólido é formado por todos os pontos que estão fora dos cones, porém dentro do cilindro. O volume deste sólido é nada mais, nada menos que o volume do cilindro subtraído dos volumes dos cones. Nós vamos mostrar que este volume deste sólido é igual ao volume da esfera. No nosso material, você tem isso feito exatamente com uma figura quase igual a essa. Eu aqui vou fazer um pouquinho mais. Eu vou calcular a área, ou área não, volume do chamado do segmento esférico de uma base. O segmento esférico é uma das duas partes obtidas da esfera quando se corta por um plano. Imagine, por exemplo, uma laranja esférica. Corte sem passar pelo centro. Faça uma seção qualquer. Você separa a laranja em dois pedaços, certo? Cada pedaço se chama segmento esférico de uma base. Então, o segmento esférico de uma base é esse objeto. Vocês podem ver aqui. Cuidado que alguns chamam este objeto de calota. Na verdade, calota é a casca. Então, dando o exemplo da laranja cortada por um plano, cada uma das duas partes se chama segmento esférico. E a casca de cada segmento esférico, na verdade, é que se chama calota. Então, calota é uma superfície, é uma casca. Vamos imaginar uma seção a uma altura H
nesses dois sólidos. A seção na esfera é um círculo, como já demonstramos. A seção na ampulheta é uma coroa circular, porque esse círculo do meio não existe, não é? Esse círculo é vazio. Vamos mostrar que essas áreas S1, a área deste círculo, e S2, a área deste círculo, são exatamente iguais. Vamos representar por x a distância da linha que contém os centros até o plano onde foi feita a seção. X, portanto, é R, que é essa distância, menos H. Ora, a distância do centro O da esfera ao plano da seção é x. R minúsculo aqui é o raio da seção. E R maiúsculo é o raio da esfera. Portanto, a área da primeira seção, S1, é igual a π Rzinho ao quadrado, mas Rzinho ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, é R grande ao quadrado menos x ao quadrado. Vamos olhar para outra figura. A distância do centro ao plano da seção continua sendo x, é o mesmo. Acontece que o raio deste buraco também é x. Por que razão? Observe que este triângulo retângulo, que eu vou mostrar aqui, este vértice, este cateto 2R, outro cateto 2R, hipotenusa, é um triângulo cuja hipotenusa faz 45 graus com o plano da base, que é perfeitamente semelhante a este outro triângulo, que tem os dois catetos iguais a x. Portanto, a área desta seção, que é uma coroa circular, é a área de um círculo de raio R menos a área de um círculo de raio x. Portanto, S2 é π R grande ao quadrado menos π x ao quadrado. Ora, esses dois resultados são idênticos. Como este fato ocorre para todos os valores de H, o volume do segmento esférico é igual ao volume, agora,
deste sólido formado por um cilindro subtraído de um tronco de cone. Então, o volume do segmento esférico é o volume até esta altura. Lembra que o cone está vazio, né? Então, nós temos um cilindro de altura H subtraído de um tronco de cone. Então, vamos chamar por V o volume do segmento esférico. Como se calcula este volume? Ele é o volume de um cilindro de raio R e altura H, portanto, é π R2H subtraído de um tronco de cone cujos raios são R e X e altura H também. Então, o volume do tronco de cone é exatamente igual a esta fórmula, apenas o raio da base menor é X. Ficamos com πH sobre 3, que multiplica R2 mais X2 mais Rzão X. Exatamente. O que vocês vão fazer agora? Digo vocês porque eu não farei, porque eu tenho pouco espaço. Vão substituir o X por R menos H e fazer as contas. E o resultado é bem interessante. πH2 sobre 3, que multiplica 3R menos H. Esta fórmula, que é muito bonita, na minha opinião, ela calcula o volume de qualquer pedaço de uma esfera. Observe que nesta fórmula não entra o raio deste círculo, que se chama base do segmento esférico. Então, o volume desse segmento esférico ele é expresso em função do raio da esfera, que contém o segmento esférico, e simplesmente de H, que é a altura do segmento esférico. Então, dada uma esfera, para cada H variando de 0 até 2R, nós temos aqui uma função, né, que para cada H variando de 0 até 2R, dá o volume do segmento esférico correspondente. Inclusive, se vocês substituírem H pela altura máxima 2R, o que vai acontecer? Vocês vão ter aqui o volume da esfera inteira, 4/3 πr3. Então, recomendo que vocês façam essas contas com cuidado, né? Cheguem a essa fórmula exatamente como está aqui e, substituindo H simplesmente por R, você terá chegado na metade do volume da esfera. 2R, você tem o volume da esfera toda. Ok?
Então, sobre volumes, era esse o complemento que eu gostaria de fazer. Façam os exercícios e preparem-se para a nossa prova. Fico com vocês, espero que tenham aproveitado alguma coisa dessas gravações e deixo disponível o meu e-mail para um contato que vocês precisarem.